eu fiquei responsável para trazer essa exposição, né, do Somente a Fé, do Sola Fide. E o Sola Fide, irmãos, é uma expressão latina que significa exatamente isso, somente a fé. Nosso querido reverendo André já deu um panorama, um contexto histórico de como os solas da Reforma foram desenvolvidos, né? Quando de fato essa sistematização dos ideais da Reforma aconteceram. E nós temos nessa afirmação aqui, somente a fé, a certeza de que o ser humano ele só pode ser justificado por fé diante de Deus. Essa fé ela é uma fé exclusiva, ela é uma fé em Jesus Cristo. Nós sabemos que existem vários tipos de fé, mas a fé em Cristo somente é que salva. E nós percebemos, irmãos, então que a fé, segundo o apóstolo Paulo, é um instrumento e que nos habilita. Não é a causa, mas é um instrumento. Ela é o meio da justificação. Ela com certeza foi definida assim por Lutero. A fé é uma confiança viva, foi isso que Lutero disse, e ousada na graça de Deus. E a fé é algo tão firme que o homem arriscaria 1000 vidas por ela. Que coisa fantástica Lutero disse aqui, né? Irmãos, nós estamos aqui diante da Carta aos Romanos. A Carta aos Romanos, ela foi uma mensagem de Paulo aos eleitos de Deus ali em Roma. Roma era uma cidade era uma cidade muito aquecida, era o coração pulsante, né? Segundo os historiadores do mundo antigo. Uma cidade cosmopolita, que quer dizer isso? Ela tinha várias culturas, era cheia de contrastes, cheia de culturas, cheia de crenças. E também, irmãos, Roma era o epicentro, se a gente pudesse assim dizer, da idolatria do mundo. Era o epicentro da idolatria e do orgulho humano. Ali em Roma nós tínhamos a cultura helênica, temos pessoas que eram gregas por si mesma, por natureza, mas também culturalmente falando. Você tinha egípcios, sírios, caldeus, africanos, europeus. Essa diversidade cultural estava presente ali em Roma. E nós vemos aqui, irmãos, que cada um desses povos tinha os seus deuses, tinha fé nesses deuses, tinha suas filosofias, e também cada um desses povos tinha a sua maneira de alcançar a salvação, tinha a maneira de alcançar a salvação. Então, Roma parece muito com os dias de hoje. Tudo era possível em Roma, exceto uma coisa: tudo era possível em Roma. Escutem isso, tudo era possível em Roma, exceto uma coisa: admitir que Deus é o dono da salvação. Isso daí, se você falasse para essa cultura, isso chocaria. Ainda hoje, né, irmãos, quando a gente pensa nesse quesito dos solas, da fé bíblica, da fé reformada, o homem natural, ele admite tudo. Ele admite tudo, mas se você disser assim, olha, a salvação é pela soberania de Deus, do início ao fim, Deus é o ativo da salvação. Não, pastor, não é assim. Ontem o reverendo Silvano já falou um pouco sobre a graça. Ele mostrou a condição humana antes dessa graça, né? E nós estamos aqui desenvolvendo essa questão do instrumento, do meio. Então o apóstolo Paulo, ele não conhecia muito bem aqueles seus irmãos, os eleitos que estavam ali em Roma, mas ele sabia bem essa tensão que existia entre os judeus religiosos, os orgulhosos judeus aqui, né, que viviam nessa falsa religiosidade judaica, e também ele sabia que aquela igreja tinha um grupo de convertidos gentílicos, né? Os gentios foram alcançados pela graça, e agora o apóstolo Paulo ele quer escrever para essa igreja para de alguma maneira colher algum fruto daquele povo, e também ele está nessa expectativa de encontrar os irmãos lá, e ele quer trazer uma unidade para essa igreja. Ele quer que esse muro da inimizade mesmo de fato entre judeus e gentios possa ser dissipado, eles possam estar caminhando na mesma unidade, na unidade da fé. E aqui, irmãos, nós vemos que logo no início da carta, ele já começa com a sua defesa. Ele diz que não se envergonha do evangelho de Deus, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, de todo aquele que crê, né? Primeiro do judeu, depois do grego. E ele diz que existe uma justiça que vem de Deus, que se revela no evangelho, e ele diz assim, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então esses dois versículos aí, eles trazem para a gente essa ideia de que a fé é esse meio que justifica o pecador. É esse dom gratuito de Deus que faz com que o pecador possa crer em Cristo e receber a graça. A gente olha para essa carta aos Romanos e no capítulo 1, por exemplo, o apóstolo Paulo ele acusa o mundo gentílico de não conhecer a verdade. E ele diz que os homens trocaram, né, a verdade pela mentira. Ao invés de adorar o Criador, eles eram depravados e viviam dentro da corrupção da sua mente, e eles adoravam a coisas criadas.
e isso tornou-se loucura aos olhos de Paulo e aos olhos das Escrituras. No capítulo 2, irmãos, a gente vê que ele agora vai combater os falsos, na verdade os religiosos, é a melhor expressão. Ele vai combater os religiosos aqui porque muitos judeus acreditavam que pelo fato de eles serem nascidos em Israel, eles de fato eram da aliança. E Paulo diz que não, que os da aliança são aqueles que são circuncidados no coração. Então Paulo aqui está de alguma maneira combatendo a idolatria dos gentios e combatendo o orgulho dos judeus. E no capítulo 3 ele vai fechar essa acusação dupla, se a gente pudesse dizer assim, né? Ele vai dizer assim: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos pecaram e todos carecem de Deus, todos carecem da glória de Deus. Essas palavras então quebraram o orgulho aqui daqueles povos. Toda a humanidade, culta ou inculta, moral ou devassa, religiosa ou cética, toda a humanidade, irmãos, está condenada. Paulo está dizendo isso. E ele agora está conduzindo os seus leitores a esse ponto principal. Vocês podem sair desse desespero, vocês podem sair desse desespero da condenação. E ele, é como se ele dissesse, vocês precisam de fé somente para que isso aconteça. E ele vai então desenvolver essa doutrina da justificação pela fé no capítulo 3. E ele começa mostrando essa diferença, né? Esse contraste. Anteriormente era assim, todos estavam perdidos, todos, independente da sua cultura, da sua nacionalidade, todos, independente da sua moral, ou até mesmo da sua depravação, todos, independente da sua religiosidade, e até mesmo diante dos seus cultos, todos estão perdidos. Mas agora, é o contraste que Paulo começa dizendo aqui, sem lei, e daqui a pouco eu explico melhor o que é essa parte sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Então, o que Paulo está dizendo é que Deus manifestou a sua justiça, que Deus foi bondoso com alguns, que Deus deu fé para alguns. E aqui a gente percebe, irmãos, que esse mais agora é o grande divisor dessa história da salvação, porque depois da escuridão da culpa, depois desse vale tenebroso, nós encontramos luz nesse texto, nós encontramos a luz da graça. E Paulo agora nesses versos do capítulo 3 de Romanos, ele vai mostrar essa fé como fruto do Evangelho, e ele vai apresentar essa fé basicamente em 4 grandes movimentos aqui nesses versos. Essa fé, primeiro, é uma fé que revela a justiça de Deus, somente a fé. Por que nós afirmamos isso? Somente a fé. Porque nós reafirmamos isso? Porque somente a fé revela a justiça de Deus, porque somente a fé se apropria da graça, dessa graça bendita, dessa graça gratuita, porque somente a fé contempla a cruz de Cristo e porque somente a fé glorifica a justiça divina. Então nós já temos aqui 4 grandes verdades, ou na verdade 4 grandes movimentos que Paulo já nos mostrou aqui na sua carta aos Romanos, do porquê nós precisamos reafirmar a fé, do porquê nós devemos reafirmar o sola fide, porque através do sola fide nós vemos a justiça de Deus, porque através do sola fide nós nos apropriamos da graça de Deus, da graça gratuita, porque é pela fé, irmãos, que nós olhamos para a cruz e vemos graça e misericórdia e justiça e ira ali sendo derramados. Os atributos de Deus em sua excelência estão sendo contemplados na cruz de Cristo. Quem abriu os nossos olhos para esse entendimento, senão a fé? E a gente vê também a fé que glorifica a justiça de Deus. A gente vai perceber isso nesses versos. Então vamos lá, irmãos, explicar um pouco sobre essa primeira parte aqui. Somente fé revela a justiça de Deus. Paulo diz isso nos versos 22 e 23. Mas agora, sem lei, é isso que diz o texto, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Então Paulo começa essa sessão aqui que ele vai explicar essa revelação da justiça por meio da fé. Ele começa com essa expressão, mas agora, e a gente já falou um pouquinho que ele está levando seus leitores a saírem da culpa à graça. E a gente vê que Paulo, irmãos, ele é muito profundo aqui em suas palavras. Quando a gente olha, por exemplo, para o grego dessa passagem, dessa perícope, a gente percebe que existem muitas coisas aqui importantes a serem ditas.
A primeira coisa é que esse mais agora é o encerramento da culpa humana e é o aparecimento do favor da graça divina àqueles pecadores, àqueles que receberam fé. Então Deus se revelou a esses de alguma maneira por meio da fé. Durante esses 3 capítulos, Paulo colocou toda a humanidade nesse tribunal de Deus, e agora ele está dizendo exatamente isso. Todos aqueles que anteriormente eram condenados, agora alguns desses, por essa excelência da graça, por essa justificação pela fé, agora vão ser desculpados, vão ser tornados justos aos olhos de Deus. O verbo aqui tornar visível, né? Quando ele diz assim, mas agora se manifestou. Essa palavra manifestou quer dizer assim, foi expressado abertamente, é visível. É como se Paulo dissesse assim, agora ninguém pode mais dizer, não, a gente não conhece a fé, não conhece a salvação de Deus, porque foi visível isso. Sim, o testemunho da cruz é um testemunho público. As pessoas que viram a cruz de Cristo, elas testemunharam a justiça de Deus e elas testemunharam a graça de Deus. Então, abertamente agora, aquilo que estava oculto no coração de Deus, que era um mistério, agora foi revelado. E nós estamos vendo aqui, então, que essa justiça, segundo o apóstolo, ela é sem lei. Então aqui, a palavra sem lei quer dizer assim, sem separação, ou algo que ocorresse independente. Paulo, ele não está dizendo que Deus aboliu a sua lei, mas que essa salvação não depende dos seres humanos. Essa ideia que ele está falando aqui, que essa tão gloriosa salvação não depende das obras, não depende do cumprimento dela por seres humanos. Então a lei continua sendo santa e justa, ela continua assim. Mas, irmãos, ela é independente de nós nesse sentido. Ela não depende dos nossos esforços. Ela não depende, irmãos, do nosso mérito. Então, essa fé foi concedida por Deus aos homens. Sim, essa fé foi concedida exclusivamente por Deus aos homens. E aqui, irmãos, estamos recebendo agora benefícios dessa fé, porque essa fé, ela traz sobre nós essa graça, porque da mesma forma que nós tínhamos pecados, Deus lançou esses pecados em Cristo e trouxe a vida dele, a obra dele, o seu amor, toda a sua obra para nós. Então foi aquilo que os teólogos chamam de a doutrina da dupla imputação. Cristo recebe, é imputado nele, é acreditado nele pecados e é imputado em nós, é acreditado em nós justiça. Então, irmãos, o puritano aqui, Thomas Watson, expressou muito bem essa certeza quando ele estava comentando esses versos, né? Ele disse assim: a fé justifica não porque possui qualquer virtude própria. Olha o que é que Thomas Watson disse, que a fé não se justifica porque possui qualquer virtude própria, mas porque ela se apega a Cristo. Ela se apega a Cristo, cuja justiça nos é imputada. Assim como a mão recebe um presente, assim como a mão que recebe um presente que não merece, mas apenas o acolhe, também a fé nada nessa graça da salvação. Ela apenas recebe essa salvação. Então Paulo mostra isso, irmãos, que essa lei foi testemunhada, né, pelos profetas. Todo o Antigo Testamento, não há nada de novo aqui que Paulo está acrescentando, ele só está reafirmando as Escrituras. E é como se nessa frase Paulo fizesse um resumo histórico de Gênesis aos profetas, e ele dissesse exatamente que se você olhar para o Antigo Testamento, você vai ver a lei de Deus, e no Antigo Testamento você vai ver essa doutrina da justificação pela fé. Por exemplo, em Gênesis 15, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Abacuque diz assim: o justo viverá pela fé. Desde o início, o modo de salvação sempre foi esse. Então Paulo está sintetizando essa doutrina da justiça de Deus, e ela só pode acontecer mediante a fé, A gente está percebendo então aqui, irmãos, que a fé verdadeira, ela olha para Cristo, ela não olha para si mesmo. A fé verdadeira, ela acredita nessa suficiência do nosso grande Salvador perfeito. A fé verdadeira, irmãos, é para todos aqueles que creem, sem distinção. Então, nessas
Nessas palavras aqui, Paulo mostrou que a fé, em outras palavras, não substitui a lei, mas ela cumpre a lei em Cristo. A fé não cria justiça, pelo contrário, ela imputa justiça. E a fé não é a causa da salvação, mas é o meio pelo qual o pecador recebe o favor divino. Quando a gente olha para a segunda sentença aqui que Paulo nos mostra nesses versos 23 a 24, nós percebemos que somente a fé, é por isso que nós reafirmamos, somente a fé, se apropria da graça de Deus. Olha o que é que diz os versos 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, depois de revelar essa justiça de Deus, Paulo agora mostra essa condição miserável do homem. Ele diz assim: todos pecaram. Esse verbo aqui, todos pecaram, está no aoristo, que indica um ato completo, um fato consumado. Não se trata apenas de um caso pontual. O ser humano só caiu. Tem alguns teólogos modernos que dizem isso, que a gente tem que tratar o pecado como um acidente. Não, irmãos, o pecado não é um acidente, o pecado é algo terrível, ele é algo que apresenta uma realidade espiritual, universal e histórica. Adão pecou e se afastou da glória de Deus. Todos os homens pecam e se afastam da glória de Deus. Os homens se afastam da glória de Deus. E aqui a gente vê, por exemplo, irmãos, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A gente está vendo que a glória de Deus é tanto aqui como um alvo para aquele que está perdido, que carece dele, mas a glória de Deus também é algo como que expressa. A glória de Deus aqui é algo que expressa a sua presença. Tem uma pergunta nas Escrituras que o pastor Silvano falou ontem, que é muito profunda: Adão, onde estás? Segundo o nosso pastor, o Judy Clay Santos, ele apresenta 3 características que essa pergunta ela apresenta. Primeiro, Adão, onde estás? Indica a grandeza de Deus. Grandeza. Deus está falando, o Criador está falando. Adão, onde estás? Então, a glória de Deus, irmãos, é demonstrada nos seus atributos, na sua natureza, nas suas obras. O homem se afasta da glória de Deus, mas a glória de Deus, irmãos, ela está em todos os lugares. Mesmo depois da queda, essa imagem do homem, mesmo distorcida, ainda assim ela apresenta reflexos dessa imagem de Deus. Então aqui, Paulo está, em outras palavras, tentando fazer um paralelo com o Antigo Testamento e mostrar como a glória de Deus é grande, ela é perfeita. Judy Clay Santos disse que a glória de Deus representa uma certa distância depois da queda, porque Adão, onde estás? É como se Deus dissesse: Adão, você está se escondendo, eu sei muito bem onde você está, mas tem um distanciamento entre o Deus e o homem. E essa terceira verdade que essa pergunta nos traz é como se Deus dissesse: Adão, onde estás? É como se ele mostrasse assim: Adão, eu sei que você está perdido e eu tenho um Salvador prometido para você. Então, irmãos, Paulo está mostrando, irmãos, esse prazer de desfrutarmos da glória de Deus, desfrutar desse prazer da sua grandeza, desfrutar desse prazer da sua proximidade, desfrutar desse prazer da sua bondade. Que Salvador é esse que nós temos, irmãos? Que não levou em conta os nossos pecados e se aproximou de nós. Então, Paulo está proclamando essa boa notícia aqui nesses versos: sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Então essa é uma das mais belas notícias do Evangelho. A gente está vendo aqui que sendo justificados, esse verbo aqui no grego apresenta uma ação continuada. Nós sempre estamos sendo justificados. Em que sentido? Há uma justificação forense, que é aquela que Deus bate o martelo e ele diz: é absolvido, pronto, essa é uma ação. Mas há também uma graça bendita sendo irradiada na nossa caminhada cristã, que nos santifica, porque alguém já disse que aquela graça que nos salva é a graça que nos santifica.
A graça que nos salva é a graça que nos santifica. Irmãos, a gente não pode só pensar nesse processo da salvação como sendo o processo forense, o processo jurídico, mas a gente tem que pensar nesse processo da salvação como toda essa grande obra de Deus que do início ao fim nos conheceu, chamou, predestinou e vai chegar ao ponto de nos glorificar. Isso é para a gente louvar a Deus por tão grande salvação. E nós estamos percebendo aqui esse mérito de Cristo. Esse entendimento, irmãos, esse entendimento aqui, que Cristo fez tudo isso, que a palavra de Deus nos orienta em relação a tudo isso, só é possível porque a graça, porque a fé se apropria da graça, ela desfruta dessa graça. É isso que eu estou tentando explicar para vocês. A fé é um instrumento, mas ela recebe graça. Ela é um instrumento, a graça é o fim, a fé é o meio. Então nós estamos vendo aqui, irmãos, é como se Paulo estivesse dizendo, quem é que Deus vai declarar justo? Ele vai declarar justo o pecador. Como é que Deus vai declarar esses pecadores justos? Ele vai fazer isso gratuitamente, por sua graça. Então, meus irmãos, nós vemos o puritano John Owen falando algo maravilhoso sobre a fé também. Ele diz que a fé que justifica não é a causa da nossa aceitação, mas um instrumento que nos une a Cristo. Tudo o que é necessário à nossa justificação está em Cristo somente. A fé apenas o recebe como uma mão vazia que acolhe o dom gratuito de Deus, que com uma mão vazia acolhe o dom gratuito de Deus. Então Paulo continua mostrando o fundamento, o objetivo dessa justificação. Ele diz que essa palavra, nele nós temos a redenção aqui, nós somos justificados e nós temos o perdão dos nossos pecados. E Paulo mostra que isso daqui foi possível por causa do preço do sangue de Cristo, que aquilo que era necessário, o sangue de Cristo, ele fez completamente. Isso acaba, irmãos, com todo o orgulho humano, porque o pecador, ele não contribui em nada para a fé. O pecador não contribui em nada para a fé. Ele apenas o recebe. Graça é de Cristo. Obra é de Cristo, justificação é de Cristo, um instrumento dado para que as pessoas cresçam, que é a fé, esse dom que vem de Deus, é de Cristo. Então o pecador ele se entrega a essa fé, Então, meus amados irmãos, nessa manhã a gente pode, sim, com essa passagem aqui, pelo menos desses versos 22 e 23, entender que nada vem de nós, que tudo vem de Deus. E somente pela fé nós nos aproximamos, ou na verdade nos apropriamos dessa verdade. É somente a fé, irmãos, que nos esvazia de nós mesmos. É somente a fé que nos esvazia de nós mesmos. E a gente tem aqui, meus amados irmãos, uma terceira verdade, que a fé contempla a cruz de Cristo. Veja, ela mostrou a justiça de Deus. Veja, ela demonstrou os benefícios e méritos da graça e também do nosso Salvador Jesus Cristo, mas ela também contempla a cruz de Cristo. A cruz de Cristo. Penso eu, alguns teólogos dizem isso também, alguns teólogos dizem isso e eu penso assim também, que esse texto aqui, Romanos 3, os versos 25 em diante, ele é o coração do Evangelho. É o coração pulsante do Evangelho. E Paulo diz assim, no verso 25, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Em sua tolerância, ele havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, ele está prosseguindo aqui, tá, irmãos? O coração da justificação é a cruz de Cristo. É isso que Paulo está deixando bem claro aqui com suas palavras. Depois de ele afirmar que essa justiça vem da fé e ela é de Deus, depois que ele mostra que essa fé é concedida por graça, agora ele mostra como essa justiça alcança o pecador, como ela torna, como essa fé ela leva o pecador a Deus. Ele mostra que a fé ela nos revela a cruz de Cristo. A resposta que ele está colocando aqui é que Deus o ofereceu como propiciação. É isso que diz o verso 25. Deus ofereceu a Cristo como propiciação. Isso aqui, irmãos, na linguagem levítica, né, é algo que soa como um sacrifício perpétuo que remove toda a ira.
como se Cristo fosse para a antiga aliança a tampa do propiciatório. A gente sabe, irmãos, que no Santo dos Santos existia todo aquele ritual para que o pecador pudesse ser justificado, se a gente pudesse assim diante de Deus. Mas todo aquele ritual era apenas uma sombra, porque de fato Cristo é o verdadeiro propiciatório. Cristo é o seu sangue, é o sangue da aliança eterna de Deus. E o autor aqui, Paulo, está mostrando que esse novo propiciatório é verdadeiro, porque Cristo é o próprio lugar. Cristo é o próprio lugar de encontro com Deus. Cristo é o próprio lugar de encontro com Deus. Se você quer se encontrar com Deus, você precisa de Cristo. Deus seja louvado pelo seu Filho, irmãos. Amém. O seu sangue foi derramado na cruz. E o seu sangue, irmãos, Deus o fez. Aqui, como Paulo disse, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação. Irmãos, o seu sangue não apenas cobre o nosso pecado, mas ele remove o nosso pecado completamente. A gente vê aqui a quem Deus propôs, Deus propôs a cruz. O propiciatório foi isso. Então é como se Paulo estivesse relembrando do pacto da graça aqui, ou como os teólogos chamam de pacto da redenção, porque ontem a gente viu com o pastor Silvandro o pacto das obras. Mas aqui Paulo está ecoando o pacto da redenção. Ele diz que Deus na eternidade fez o acordo com o seu Filho. Ele escolheu o seu eleito para esse ofício, ou para esses ofícios. E nós temos aqui, irmãos, essa questão aqui que Deus o ofereceu. Então essa expressão mostra que Deus colocou o seu Filho publicamente. Ele colocou diante dos nossos olhos. A cruz foi a ação do próprio Deus ali. Foi Deus que disse, é através disso, é através da cruz que os pecadores vão ser justificados, é através da morte do meu Filho na cruz. Então nós vemos aqui um ato soberano de Deus na história, conduzindo tudo, conduzindo os meios de graça da antiga aliança, conduzindo os meios de graça da nova aliança. E essa fé, irmãos, é esse meio pelo qual o pecador ele tem esse vislumbre de tudo isso. Ele tem essa iluminação de tudo isso. Não há justificação sem sangue, irmãos. Não há perdão sem fé. Então a fé olha para o sangue do derramamento. Ela contempla o sangue do madeiro. E ela diz assim, a fé diz assim, ali na cruz, no sangue derramado, está a minha dívida sendo pagada, sendo paga, sendo quitada. Então a fé não se gloria de si mesmo, mas a fé, meus amados irmãos, se gloria no sangue de Cristo, porque ela sabe que o sangue de Cristo na verdade é o único fundamento para reconciliação. Charnock disse assim, um dos puritanos do passado, ele disse assim: Deus, ao apresentar Cristo como propiciação, mostrou o trono de sua misericórdia sobre o fundamento da sua justiça. Que frase linda! O sangue de Cristo é o laço que une esses dois atributos divinos, o amor que perdoa e a santidade que não pode ignorar o pecado. Que frase, irmãos! Charnock é um dos puritanos que os teólogos chamam dele de puritanos da era de ouro, da teologia puritana. E que coisa linda ele pôde dizer aqui. Então a cruz não é apenas um símbolo, mas ela é o centro da revelação. Ali na cruz, irmãos, nós vemos uma justiça que não foi comprometida, mas nós vemos uma justiça que foi satisfeita em Cristo Jesus. Essa justificação não apenas perdoa, mas justifica, regenera, traz benefícios. Então Paulo acrescenta aqui que Deus, em sua tolerância, tinha deixado os pecados anteriormente impunes. Então, antes da cruz, Deus havia tolerado o pecado, não no sentido de ignorá-lo, mas de dizer, tem um tempo certo para o meu juízo, tem um tempo certo para que a minha ira seja satisfeita. Não é que Paulo esteja dizendo que Deus anulou isso, mas que ele tinha um tempo determinado. Quando nós estudamos sobre essa doutrina do decreto de Deus, nós sabemos que todas as coisas foram decretadas por Deus. A mente de Deus pensou. Agindo Deus, quem impedirá? Então não há nada que Deus pensou que ele não possa executar. Por meio do seu decreto, nós entendemos que ele planejou todas as coisas. Por meio da sua providência, nós cremos que Deus executou todas as coisas. Então a fé faz com que a gente enxergue tanto o decreto como a providência. E tudo isso, irmãos, está sendo exaltado aqui, com Cristo no centro.
Portanto, irmão, somente a fé contempla a cruz corretamente. Somente a fé contempla a cruz corretamente. Irmãos, vocês lembram o que o autor aos Hebreus falou, por exemplo, quando Abraão levou seu filho para o monte, para o sacrifício? A gente, com a leitura mais rasa assim das Escrituras, pensa que Abraão estava esperando que Deus provesse o cordeiro, né? A gente, quando olha, diz assim: rapaz, quando o cordeiro veio, aí os servos ficaram a uma certa distância, o pai e o filho foram para um monte. Quando chegou lá, nos escritos de Antiga Aliança, né, nos escritos do Antigo Testamento, nós temos um Abraão que recebe o cordeiro e o menino pergunta: pai, cadê o cordeiro? Ele diz: Deus proverá, em outras palavras. E o cordeiro aparece. Mas o autor aos Hebreus desafia a nossa compreensão ao ponto dele dizer assim, que passo a passo Abraão sabia que o Deus que ele cria podia ressuscitar o seu filho dos mortos. Então, antes mesmo da ressurreição de Cristo, na nova aliança, Abraão, por fé, já acreditava na ressurreição de Cristo Jesus. Porque ele sabia que o Deus que o chamou para sacrificar o seu filho, ele não vai prover apenas um cordeirinho não, irmãos. Ele ressuscita o menino dos mortos. Isso é uma tipologia de Cristo aqui apresentada no Antigo Testamento. Então, como é que Abraão teria uma clareza como essa, se não fosse dado a ele o dom da fé? Como é que alguém vai lá, passo a passo, imagine você, no lugar dele, imagine eu, levando o meu filho, e passo a passo é como se o autor dos Hebreus foi muito profundo quando ele disse assim, que é como se Abraão, sendo justificado, a justificação acompanhando Abraão em todos os aspectos, passo a passo, ele chega lá e ele levanta aquele instrumento, né, para sacrificar o filho dele, mas ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar aquele menino dos mortos. Oh, meus amados irmãos, é a fé que nos traz essa visão. Nós contemplamos a graça bendita de Deus por meio da fé. E por fim, para a gente terminar essa palestra de hoje de manhã, somente a fé glorifica a justiça de Deus. Aí o apóstolo Paulo termina o verso 26 dizendo assim: para demonstração da sua justiça, nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então chegamos aqui no ápice da argumentação. A cruz não apenas salva o pecador, mas ela reivindica, não é, o próprio caráter de Deus. A cruz reivindica o próprio caráter de Deus. Deus é justo e justificador. A cruz, a fé está glorificando ainda mais, irmãos, a justiça de Deus. É isso que Paulo está mostrando aqui. Porque o apóstolo mostra, né? Ele escreve assim: para demonstração da sua justiça nesse tempo presente. Mais uma vez o apóstolo Paulo está colocando aqui como prova, exibição pública. Ele está dizendo assim que essa demonstração na cruz é uma prova pública, é uma exibição visível do seu caráter. Irmãos, a gente pode olhar para o passado. A gente pode olhar para o passado. É isso que Paulo está dizendo para os crentes nessa manhã. Vocês têm fé no coração de vocês. Deus colocou fé no coração de vocês. Vocês podem olhar no passado e ver essa satisfação de Deus, sendo justo e justificador, estando em harmonia, em equilíbrio, não sendo um Deus mentiroso, não sendo um Deus egoísta, não sendo um Deus arrogante. Tem muitas pessoas que quando olham para essa doutrina da onipotência de Deus, dizem assim: não, mas Deus não é justo, como é que ele pode levar essas pessoas para o inferno? Deus não pode permitir que pessoas, que elas sejam levadas ao inferno. Aí a pergunta que Paulo nos faz aqui é: você está vendo o que é que Deus acordou com o seu filho para o louvor da sua glória? Ele levou o seu filho à cruz. Que demonstração de equilíbrio, irmãos. Que demonstração de santidade. Que glória nós vemos aqui. A glória da humilhação de Cristo, irmãos, traz ainda muito mais glória na sua exaltação. De maneira que todos os atributos de Deus, eles estão em extrema harmonia. Então nós vemos aqui que Deus enviou o seu filho à cruz. Mostrou isso ao universo. Mostrou que ele é santo e justo. A cruz foi esse tribunal que já aconteceu. Pastor, haverá a segunda volta de Cristo? Sim, porque a primeira já aconteceu. Haverá o tribunal final? Sim. Olhe para o passado e pense no futuro. Sim, porque Deus já julgou. Ele já colocou seu filho lá na cruz, no madeiro. Ele foi justo e ele também foi justificador.
como alguns já dizem, Deus é o juiz dos ímpios, irmãos, mas Ele é o advogado dos crentes. Deus é o juiz dos ímpios, mas Ele é o advogado dos crentes. Então, durante esses séculos e séculos, Deus tinha tolerado os pecados impunes, Ele estava com o seu juízo no tempo certo, é isso que Paulo estava dizendo, mas agora chegou o tempo que Ele mostrou o seu juízo. Sim, Ele mostrou o seu juízo com esse propósito. Cada pecado tolerado agora foi plenamente punido em Cristo. O pecado de Adão, o pecado de Moisés, o pecado de toda a antiga aliança, o nosso pecado, tudo isso foi punido em Cristo. Então, Paulo mostra essa atenção e essa beleza do Evangelho, né? Para que ele seja justo e justificador. Então, no grego, essas palavras aqui, elas apresentam um jogo de palavras que quer dizer assim: justo é que Deus não deixa o pecado impune, em outras palavras é isso. E justificador é que Ele declara justo aquele que crê em Jesus. Então, essas duas palavras, justo e justificador, tem essa ideia: Deus não deixa o pecado impune, mas Ele declara, é Ele que é o juiz, justo aquele que crê em Jesus. Portanto, a cruz é o ponto onde Deus se mostra de forma imutável em santidade. Ele também se apresenta como um Deus infinito em misericórdia. A justiça que Ele mesmo exige por meio da morte agora é saciada, é contemplada, porque existe um substituto à altura. Deus permanece justo, irmãos, porque Ele puniu o pecador, mas Ele também é justificador porque Ele aceitou o sacrifício de Jesus Cristo pelos seus. O Jonathan Edwards, né, um puritano, disse algo muito bonito também aqui. Na verdade, um dos avivalistas, ele disse assim: na cruz, a glória de Deus brilha com o mais perfeito esplendor, porque ali a sua justiça e a sua graça se beijam. A justiça exige satisfação e a graça provê o sacrifício. A justiça exige santificação e a graça provê o sacrifício. Então, irmãos, essa fé que nós estamos apresentando, a fé somente, é uma fé que glorifica a justiça de Deus, porque ela reconhece que o centro de toda a salvação. Ela não dá glória para os homens, ela não se vangloria em si mesma, ela entroniza a graça, ela exalta o Salvador, ela confessa: toda a justiça está em Cristo, toda a glória pertence a Cristo, toda a glória pertence a Deus somente. O Evangelho termina onde o Evangelho, na verdade, termina onde ele começou, se a gente pudesse dizer assim. Ele começa em Deus e ele termina em Deus. Deus seja louvado pelo seu Evangelho. Irmãos, então, essa fé que é nos dado como esse meio para entendermos a graça, para adorarmos perfeitamente a Deus, para entendermos a nossa salvação e a nossa justificação, ela é uma das mais belas confissões da igreja. Por termos essa fé cristã, essa fé evangélica, irmãos, essa fé é um símbolo de adoração. A palavra de Deus diz exatamente isso: para que todo o joelho se dobre, toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, meus amados irmãos. Quem reconhece Jesus como Senhor sobre tudo e sobre todos é o eleito, é o justificado, é o declarado justo. E quem é esse eleito? Eu e você, aqueles que Deus colocou essa fé no nosso coração. Meus amados irmãos, nós vemos aqui que Lutero, ele reafirmou isso tudo, com certeza, os pais da igreja, e o Sola Fide é um dos estandartes da reforma. Ela tornou-se popular, mas ela está ecoando as antigas verdades das Escrituras. É das Escrituras que nós temos essa demonstração do que é o Sola Fide, quais os benefícios, o que é que o Sola Fide representa. Da Escritura nós encontramos tudo relacionado ao Sola Fide. E, irmãos, aqui no tempo de Lutero acontecia algumas coisas, como no tempo de Paulo. Vocês viram que no tempo de Paulo existiam pelo menos dois grupos aqui: os judeus, que pelo seu orgulho religioso traziam para si mesmo, ou evocavam a si mesmo a verdadeira adoração a Deus. Isso não era verdade. A gente tinha os gregos, que trocavam a glória de Deus pela glória de coisas criadas. A gente vê esses dois grupos aqui. Mas a história da humanidade vai passando, irmãos. Nós chegamos no tempo de Lutero, onde Deus tem sido deixado de lado, onde a verdadeira fé não tem sido afirmada. E a Igreja Católica, no tempo de Lutero, ela mostrava que a justificação dos seres humanos era por obras. A gente já percebeu aqui que isso está em total desacordo com o que as Escrituras falaram, porque Paulo defendeu o ponto que o pecador, ele recebe a graça somente.
O pecador recebe de mãos vazias a fé. E a fé, irmãos, o habilita para que ele receba esse presente que é a graça de Deus. E nós vemos aqui a Igreja Católica falando sobre as questões da justificação por obras. No tempo de Lutero existia pagamento para a salvação. Ainda hoje algumas igrejas fazem isso, né, irmãos? Nós temos aqui a questão das indulgências, essa promessa de perdão em troca de dinheiro. Nós vemos aqui claramente esses desvios. Então, irmãos, Romanos 11,6 diz assim: se é pela graça, já não é pelas obras. De outra forma, a graça já não é graça, irmãos. Então, quando uma igreja, quando um grupo, quando algumas pessoas, elas distorcem a graça, distorcem a visão do Salvador, elas estão também distorcendo a visão do instrumento que as habilita a crer em tudo isso, que é a fé. Nós estamos vendo, irmãos, aqui que Lutero enfrentou o papado, Lutero enfrentou as corrupções da igreja, e ainda assim ele continuou dizendo que a consciência dele estava cativa apenas à palavra de Deus, e ele não podia se retratar a qualquer outro de alguma coisa, porque a palavra dele, né, a mente dele estava cativa somente às escrituras. Ou seja, se alguém falasse alguma coisa, um papa, o magistério da igreja falasse algo que não estivesse em harmonia com a igreja, Lutero não era cativo a esses, ou a tradição somente, a experiência somente, mas Lutero era cativo à palavra de Deus. Então, por que Lutero disse isso, irmãos? Porque nas escrituras nós encontramos somente a fé. Nas escrituras nós encontramos a questão da verdadeira fé. É isso que eu estou apresentando aqui. Então, o Sola Fide não é apenas um lema teológico que foi, vamos pensar assim, que foi falado na Reforma, que recebeu mais desdobramentos no tempo dos pais da igreja, dos pais confessionais, nas confissões históricas, né, dos presbiterianos, batistas, congregacionais. Temos os 3 grupos hoje aqui na igreja, graças a Deus por isso. A gente tem a mesma fé, olha que coisa boa. Amém, irmãos? Essa fé foi dada por Deus, graças a Deus por isso. Então, Lutero não descobriu somente a fé. O somente a fé é algo que Deus, desde o passado, já prometeu para Adão, passou por Abraão, passou por todo o Antigo Testamento, Moisés, a Antiga Aliança, passou por Paulo, pelos pais da igreja. O que nós estamos fazendo nessa história da salvação é reafirmando aquilo que já foi dito. Claro que, como o reverendo André colocou ontem, esse ponto, somente a fé, você não está vendo esse termo técnico assim na Bíblia, somente a fé, porque esse termo é algo mais recente, é algo do século XX, a gente viu isso ontem. Mas, irmãos, nós estamos dizendo aqui que tudo isso, que a nossa confissão, a confissão da Igreja Universal, é que a igreja vive pela fé, irmãos. Que ela não traz nada em suas mãos, mas que a igreja, todos os tempos, em todas as eras, ela se joga, ela se lança aos pés daquele que pode a salvar, Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, por que nós precisamos ainda hoje reafirmar somente a fé? Por que nós ainda hoje precisamos reafirmar somente a fé? Vejam, porque o homem moderno, assim como o homem antigo, ele tenta construir a sua justiça própria. O homem moderno, como o homem antigo, ele pensa em construir a sua própria justiça. E nós vemos aqui que a justificação, ela vem de Deus. Que a justiça que precisa ser satisfeita é a justiça de Deus. Muitos irmãos hoje buscam se justificar por meio da moralidade. Alguns dizem assim: eu sou uma pessoa boa. Outras dizem assim: eu sou justificado porque eu frequento uma igreja, eu contribuo para a igreja. Embora isso seja fruto da fé, não é isso que salva, irmãos. Paulo está mostrando que toda a justiça humana é insuficiente, não há um justo sequer, ele disse isso. Porque nós reafirmamos somente a fé hoje, porque nós temos que reafirmar a justiça que vem de Deus. Amém, meus amados irmãos? Porque nós reafirmamos somente a fé ainda hoje, porque nós devemos nos apropriar da graça de Deus. Nós devemos desfrutar dessa graça de Deus. Nós percebemos que a graça é um dom de Deus, ela é um favor imerecido, é algo inegociável. Nós estamos diante de Deus de mãos vazias. Então, os nossos esforços não podem comprar a salvação.
as nossas boas ações, a nossa religiosidade não pode revender a salvação. Lutero descobriu isso tudo, irmãos, e ele disse que a justiça de Deus é exatamente, em outras palavras, que a justiça de Deus é o que ele exige, mas também a justiça de Deus é o que ele concede. A gente viu isso aqui nas frases de Paulo, na explicação da história da igreja. Ainda hoje, meus amados irmãos, nós precisamos reafirmar somente a fé para que pessoas, para que nós mesmos contemplemos mais uma vez a cruz de Cristo, porque a cruz é o centro da revelação de Deus. O mundo vê a cruz como fraqueza, mas a fé vê a cruz como redenção, como vitória. Irmãos, a fé não desvia o nosso olhar desse sangue precioso. Nós vemos ali Deus satisfazendo a sua própria justiça. Então, nós vemos aqui, irmãos, o nosso bendito Senhor, o justo, morrendo pelos injustos. E agora a igreja, depois que recebeu essa fé, adora a Cristo com grande gratidão. Nós reafirmamos somente a fé, irmãos, porque essa fé glorifica a justiça de Deus. A fé, ela não exalta o homem, ela exalta o Deus que salva. Ainda hoje, Paulo pergunta para nós, onde é que está a jactância de vocês? Foi excluída? A fé mata o nosso orgulho, derruba a nossa vanglória. A fé entroniza a graça. Ainda hoje, meus irmãos, nós reafirmamos somente a fé, porque o somente a fé combate os falsos evangelhos apresentados em nosso tempo. Paulo, ele combateu o falso evangelho no tempo dele. Irmãos, existem pessoas que creem que as vestes são símbolos de salvação e adentram nesse moralismo religioso. Sou salvo porque eu uso roupas decentes, embora a decência seja parte da igreja, mas não são roupas que salvam. Sou salvo porque faço bem, mas ignora que o bem que nós fazemos sem Cristo é trapos de imundícia, conforme disse Isaías 64. Nós precisamos reafirmar somente a fé, porque nós vivemos um espiritualismo emocional nos nossos dias. Um espiritualismo emocional nos nossos dias, onde a pessoa acredita que é salvo por Deus, mas eu me sinto salvo. E se eu não me sinto salvo, o que é que acontece? Eu não sou salvo? Essa é a pergunta. Eu me sinto salvo, então eu sou salvo. Mas se eu não me sentir salvo, eu sou salvo? Quem responde essa pergunta, irmãos? As Escrituras. Ela diz que nós somos salvos pela fé. Então, se Deus nos deu a fé, Ele é aquele que vai fazer com que a gente persevere até o fim, nessa fé bendita. Nós continuamos, irmãos, reafirmando a fé, porque ela combate o legalismo moderno. Algumas pessoas estão pregando em igrejas aí, nessa manhã, quem sabe, estão pregando em algumas igrejas que o ser humano não peca mais depois de Cristo. Eu no meu seminário, eu convivi com um professor que ele disse que depois que nós somos salvos, agora o ser humano tem que lutar para não pecar. E ele pode alcançar isso. Isso é fruto de uma teoria que acontece nos séculos depois da Reforma. Mas isso não é verdade, tá, irmãos? Todos os dias nós pecamos. Então, se você está tentando se justificar por suas obras, você está perdido. Mas se você produz obras de um salvo, então Deus seja louvado pela sua vida, meu amado irmão. A sua obediência não é fruto daquilo que você tem, mas a obediência sua é fruto daquilo que te foi concedido. Fé. Quais obras são essas que nós vamos fazer? O pastor Silvano ontem falou várias delas. Mas, irmãos, o legalismo diz exatamente isso: obedeça, obedeça, obedeça. Então isso daí gera uma cultura de que cristãos podem ter obediência meritória. Isso a Bíblia não nos ensina. Nós combatemos também o evangelho do sucesso, que diz que sou salvo porque eu conquisto. E eu conquisto porque eu tenho condições de adquirir, eu tenho recurso, eu tenho dinheiro, eu posso comprar isso. Isso é errado, irmãos, isso é errado, porque o sucesso do evangelho está em Cristo Jesus. Mas, amados irmãos, tudo isso foi aqui mostrado, irmãos, que nós reafirmamos somente a fé para combater o moralismo, o espiritualismo emocional, o legalismo moderno, o evangelho do sucesso. Tudo isso, irmãos, foi colocado aqui para relembrar que a fé é esse antídoto todo que Deus nos deu contra o próprio coração humano. Ela devolve a glória a Deus e nos dá realmente aquilo que nós precisamos. E por fim, irmãos, para terminar, nós reafirmamos o somente a fé, porque o somente a fé sustenta a igreja até o fim. O somente a fé sustenta a igreja até o fim.
É a fé que mantém o povo de Deus unido, meus amados irmãos. É a fé que mantém a paz na igreja quando tudo se abala. É a fé que é o escudo diante das provações. Quando Davi estava ali aflito, ele disse assim: Senhor, são muitos que levantam contra mim e dizem, em Deus não há salvação. Levanta-te, Senhor. Olha o que Davi disse: levanta-te. Como é que um homem sem Deus pode dizer isso? São muitos que dizem contra mim, em Deus não há salvação. Meus irmãos, se nós não tivéssemos a fé, se Deus não nos desse a fé e nós não recebêssemos a graça, nós estaríamos perdidos. A gente não teria salvação. E Davi não poderia ter dito esse verso. E ele não poderia evocar isso: Senhor, levanta-te. Então a fé é escudo que nos protege. A fé é âncora, como diz o autor aos Hebreus, em meio a tempestades, porque a fé vem do céu. Ela é encontrada nas Escrituras, mas a fé é algo de Deus. Deus nos deu, né, na realidade. Nós, irmãos, encontramos consolo diante das perdas na fé. E quando a tradição se corrompe e tudo se rebela, a fé nos lembra: o justo viverá pela fé.